Bem, então a cartografia temática, ela tem por objetivo gerar mapas de diferentes assuntos, que vai além da simples representação do terreno. Tá? E a gente viu vários exemplos de mapas, tanto no contexto ambiental, social, e a cartografia temática, ela tem justamente esse objetivo. E a ideia dela é ressaltar basicamente essas três relações fundamentais: diversidade, ordem e proporção. Então, quando eu falo de diversidade, diferenciar é o quê? Né? Então, por meio desses três símbolos aqui, eu consigo diferenciar os objetos. Mas aqui a ideia é diferenciar eles, não ordenar, certo? Diferente daqui, em que a gente percebe, indo do mais claro para o mais escuro aqui, que tem uma ordem. Tá? Quando vai para o aspecto quantitativo, de proporção, além de uma ordem, tem também uma quantidade. Né? Então a gente percebe que um retângulo ele é maior do que o outro. Tá? Bem, e basicamente, para ressaltar essas três relações fundamentais, a cartografia temática ela faz uso de variáveis visuais. Essas variáveis visuais basicamente são, né, tamanho, valor, granulação, cor, orientação e forma. Tá? Então a gente tem essas 6 variáveis visuais. Então a ideia é usar elas para justamente transcrever e ressaltar essas 3 relações fundamentais: diversidade, ordem e proporção. A gente vai ver que, vocês viram, que cada uma dessas variáveis visuais serve para algumas coisas, né? Elas não tem como a gente utilizar, por exemplo, determinada variável visual de modo a representar as 3 relações. Tá? Bem, a variável visual tamanho, então basicamente ele quer transcrever a questão de quantidade. Né? Na verdade, ela é a única variável visual que permite efetivamente transcrever a noção de quantidade. Então aqui a gente vê pontos proporcionais, linhas proporcionais, e aqui a gente também tem áreas proporcionais. Tá? Então a variável visual tamanho, ela é a única variável que transcreve essa noção de proporção corretamente. Tá? Aqui um exemplo, é um mapa bastante comum quando a gente fala da variável visual tamanho, em que eu estou representando quantidade de pessoas, quantidade de habitantes por capital. Então, na verdade, aqui a gente utiliza pontos que são proporcionais à quantidade de pessoas. Na verdade, esse mapa a gente chama que é um mapa de círculos proporcionais. Tá? Aqui a gente tem um exemplo do mapa de círculos proporcionais. E a variável visual valor, que a gente tem um exemplo, ela vai do claro ao escuro, né? Lógico, aqui a gente está representando meramente do branco ao preto, tá? Mas a gente viu, inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que eu consigo trabalhar com cor-valor também. Essa cor-valor, justamente, ela acaba permitindo transcrever a noção de ordem. Tá? Embora, pessoal, não sei se estão percebendo aqui, dê uma olhada na legenda, em que a gente está representando, de certa forma, a quantidade também, né? Então, essa quantidade, no final, a cor, né, o valor aqui, ele transcreve uma noção de ordem e também representa aqui uma quantidade. E se vocês olharem aqui a questão da legenda, ela vai do branco, passa pelos tons de cinza e chega no preto. E o valor ele também vai crescendo proporcionalmente, certo? Do branco tem um menor valor, preto tem um maior valor. Né? Então vai crescendo proporcionalmente
a questão das cores. Seria inconsistente se fosse ao contrário, se o maior valor, por exemplo, fosse representado por branco, porque o branco chama muito menos atenção do que o preto, né? Se a gente olha aqui esse mapa, os locais em preto chamam muito mais atenção, tá? Então, fica essa observação. Essa variável visual a gente chama de variável visual valor. A granulação, ela é uma variável visual que na verdade não é muito usada ultimamente, né? Basicamente ela mantém a proporção de branco e preto, então a mesma quantidade de preto e branco aqui. Se eu olhar esse mapa aqui, dá uma noção um pouco de ordem também, certo? Mas ela acaba, de certa forma, sendo um pouco usada. Às vezes ela é misturada com a variável visual cor em algumas situações, para fins de gerar alguns mapas. A variável visual cor, ela é a mais utilizada, inclusive a próxima aula foi só da variável visual cor. Ela basicamente ela permite tanto diferenciar quanto ordenar os objetos. Então, quando a gente olha esse conjunto de cores aqui, o propósito aqui não é um chamar mais atenção que o outro. Então, eu quero simplesmente diferenciar os meus elementos que estão sendo mapeados. Aqui o exemplo em que a ideia é diferenciar as regiões do Brasil utilizando a variável visual cor. E aqui a cor também é utilizada mais para fins de transcrever a relação de ordem, né, que vai do amarelo mais claro, em menor valor também, laranja aumenta e chega no vermelho, que é um mais alto, que é o maior valor. Variável visual orientação, ela permite também a gente diferenciar objetos. Às vezes é interessante, pessoal, isso daqui, quando as cores, quando tem muitos objetos para serem diferenciados, e às vezes a gente usa essa rachura aqui, para permitir também a gente diferenciar os objetos associados à cor, por exemplo. No entanto, não dá para a gente trabalhar com muitos, se for só usar a orientação. Quando falo orientação, não sei se ficou claro, aqui eu tenho linhas horizontais, posso ter linhas verticais, tem essas linhas oblíquas, né? Tanto para o 45 graus para cá, quanto para lá. Tá? Então eu posso misturar, inclusive, a variável visual orientação com a cor, para fins de distinção de elementos. A visual forma, que a gente tem um exemplo, novamente, a variável visual cor é a mais usada, mas tem certas situações em que as cores acabam se aproximando tanto, pelo fato de às vezes querer diferenciar tantos objetos, em que às vezes a utilização combinada da forma com a cor também é uma estratégia interessante quando a gente gera os mapas, tá? Bem, pessoal, com isso a gente conclui as variáveis visuais. Ficou alguma dúvida? Enfim, abro para questionamentos e discussão, pessoal. Prof, eu ia perguntar sobre essa questão de usar mais de uma variável. Como funciona? Se isso pode causar algum tipo de dúvida, tipo, se isso pode causar alguma confusão no mapa quando a gente usa. Não, ao contrário, viu, Isabela? Foi Isabela. Ao contrário, na verdade é muito comum a gente fazer essa combinação. Inclusive, como eu disse para você, às vezes, em certas situações, a gente combina as coisas e isso facilita muito, porque a cor inevitavelmente é a mais usada. Mas às vezes só usar a cor acaba-se não sendo suficiente, por exemplo, porque às vezes as cores, tem o círculo das cores, né?
as cores são muito próximas ali e a gente fala, poxa, não tá legal, não tá, às vezes uma cor muito parecida com a outra, né? Às vezes é vizinha ali no círculo das cores. Então essa combinação ela é importante, sim, e ela é muito comum, tá? Ela é muito comum. Exatamente. Sim, Maria, é uma possibilidade. Então eu poderia usar do exemplo, quero representar a capital estadual e capital federal, por exemplo. Eu poderia representar dois círculos e trabalhar com cores diferentes. Agora, é muito comum, nesse exemplo que eu dei para vocês, de capital federal e estadual, a gente pegar a federal e usar uma forma diferente. Ao invés de um círculo, utilizar, por exemplo, um triângulo. Às vezes um pouco maior, porque é uma capital federal, né? Para dar um destaque a mais. Poderia usar uma cor mais forte também, no caso desse, porque, de certa forma, eu quero mostrar que a capital federal, por exemplo, é mais importante mas na hierarquia ela é um pouco mais importante, né? É a capital federal, né, professor? Exatamente. Pessoal, enfim, tô à disposição. Não sei se tem dúvida. A ideia, variável visual, na verdade, daqui a pouco a gente vai ver os diferentes métodos de representação da cartografia temática. E aí a variável visual ela vai estar dentro ali. E aí os métodos, basicamente, eles seguem essa ordem aqui, né? São as três. Inclusive a professora Ana falou na aula que ela deu para vocês, né? Basicamente a gente vai ter métodos qualitativos, ordenados e quantitativos. E a gente faz uso das variáveis visuais justamente para gerar esses mapas, né? Certo? Certo. Prof, Oi. Eu ia perguntar sobre aquela questão que a gente tinha conversado, sobre quando a gente usa um tipo de variável diferente do que aquilo que o mapa está pedindo. Tem alguma forma de evitar isso? Pois é, a gente vai ver vocês vão ver que daqui a pouquinho vai ficar muito simples para vocês já vão tendo essas percepções, tá? Eu gosto de dar toda a disciplina dando exemplo e também contra-exemplo, né? O contra-exemplo ele é muito importante para a gente ver como não deve ser feito, né? Então, isso dá uma noção para vocês, embora vocês vão tem que começar a fazer os mapas, vocês vão ver que é um pouquinho complicado, né? E não é, né? Mas é bacana quando começa a fazer essas práticas. Inclusive, vocês conseguiram instalar o QGIS? Alguém conseguiu instalar? Sim. Eu consegui mexer também. Ah, ótimo. Eu consegui instalar também. Legal. Mas também estou aprendendo a mexer. Tá. Pessoal, a gente pode organizar e dar suporte para vocês, tá? Para fazer as atividades práticas. A Nayara, o Lucas, eu. A gente cria um grupinho e vai ajudando vocês, tá? Por gentileza, se tiverem dúvida, podem mandar mensagem particular que a gente ajuda vocês, tá? Sim. Como eu disse, não tem como aqui não tem como se eu fizer uma aula prática, assim, eu já fiz a aula prática que é gravar o vídeo, porque é muito mais fácil do que se eu ficar aqui explicando, e muitas vezes vocês estão no celular aí também, né? Tentem fazer o vídeo, ele tá bem, eu acho que tá bem explicado, vocês podem voltar. Eu passei uma ordem para vocês já de trabalhos, né, de mapas
de vídeos, né? Sim. Inclusive, eu acho que o senhor pode até colocar mais, porque acho Pode que atualizar? é. Não, mas eu digo por mim, assim, não pelos outros, claro. Mas eu digo Ótimo, colocar então só pra gente poder assistir o restinho. ótimo. Eu já vou anotar aqui para fazer isso, tá bom? Vídeos. QGIS. É porque Maravilha. eu achei bem legal que, por exemplo, você consegue seguir. Enquanto você tá fazendo, você consegue seguir no YouTube. Esse que eu acho que é o bom, assim, de, É, de você fazer. pois é. É muito melhor do que eu ficar falando aqui. Mesmo eu já adotei isso daí no ano passado. Eu tinha adotado, né? Facilitava muito que os alunos iam acompanhando e fazendo. E mais, pode fazer em casa também, né? Software é livre, não tem custo. Inclusive para essas atividades que a gente faz, que não envolve imagem nem nada, não é tão pesado para rodar, não precisa de um computador tão bom. Um computador mais simples é possível fazer, né? Mas é lógico, como nem todo mundo tem um computador disponível, essas atividades não são obrigatórias. Voltando, espero que volte em breve, né? As aulas, a ideia é a gente pegar firme nisso, né? Quem sabe para tirar um pouco do tempo perdido, né? Mas tá bom, vamos adiante. Bem, pessoal, na aula da semana passada eu falei para vocês sobre a variável visual cor. Foi isso mesmo, né? Foi, prof. Foi. Legal. Então, a variável visual cor, ela é uma das 6 variáveis visuais, ela é mais usada, e por isso que foi a que eu abordei separadamente, tá? Bem, a cartografia temática tem esse propósito de ressaltar essas 3 relações fundamentais: diversidade, ordem e proporção, respondendo essas 3 perguntas: o que, em que ordem e quanto, né? Nenhuma novidade até aí. Faz uso das variáveis visuais, que são essas 6, e a gente chega na variável visual cor. Tem impacto grande, então todo mundo usa a questão da cor para ela é bastante útil, inclusive o uso da cor ela em várias aplicações, não só a cartografia temática, né? A cor ela está presente e sabendo usar ela e combinando elas, isso tem um impacto grande, né? Na nossa emoção, enfim, em várias coisas. Basicamente nessa aula eu trabalhei a questão dos princípios físicos e também sobre a sua caracterização e aplicação na cartografia temática. Essa parte de princípios físicos, pessoal, ela é importante, inclusive ela dá uma base boa para depois vocês vão fazer a disciplina de sensoriamento remoto. Que, na verdade, essa representação aqui do Sol, então a luz que é emitida do Sol, parte dela é refletida e chega nos nossos olhos, né? Então, quando eu tenho uma imagem, vocês veem uma imagem de satélite, é como se o nosso olho aqui ele fosse substituído por uma câmera que está a nível orbital. Está ali a nível 400, 500 quilômetros de distância da superfície terrestre. Basicamente, o processo é o mesmo, né? Então, a luz que chega, essa luz interage com o alvo aqui, parte da luz é refletida e essa parte que é refletida tá justamente na imagem, né? Nosso olho ele é um sensor, né? E é um sensor muito potente. Tanto é que vocês podem pegar a câmera do celular de vocês. Pode ser um celular muito bom, mas o grau de detalhamento que a gente tem com o nosso olho, coloca a câmera na mesma distância do objeto e vocês vão ver que o detalhamento que a gente tem com o nosso olho é muito maior do que a da câmera, né? A gente consegue ver
elementos com mais detalhe. Não sei se já perceberam. E na verdade a cor, ela nada mais é do que uma sensação. Uma sensação que ela é ocasionada, então o azul, o verde, o vermelho, em virtude dos diferentes comprimentos de onda, ele vai sensibilizar o nosso olho de forma diferente. É interessante isso, porque aqui a gente tem um comprimento de onda, né? Então a onda iniciou, foi lá e completou o seu primeiro ciclo aqui. Então, se esse comprimento de onda fosse menor, que é o caso, por exemplo, do azul, o azul é menor do que o vermelho, vamos dizer, como se fosse metade, aqui, por exemplo, se fosse metade, eu já teria completado um comprimento de onda. É como se foi lá em cima, foi para baixo e completou aqui, certo? E aí, foi para cima, foi para baixo e completou aqui. Fez 2 ciclos, ao passo que o vermelho fez apenas um. Então é como se o azul ele tivesse uma frequência, como se tivesse não, ele tem uma frequência maior do que o vermelho. Consequentemente, o nosso olho, a gente vai ver na retina, tem os cones, os bastonetes, o nosso olho ele vai ser sensibilizado de forma diferente pelo fato de terem esses comprimentos de ondas diferentes também, tá? O nosso olho ele é sensível apenas a esses comprimentos de onda no espectro do visível. No entanto, tem muito mais ondas que estão passando no nosso olho não sensibilizado, né? Por exemplo, no infravermelho, no micro-ondas são muito presentes. O nosso olho não é sensibilizado por isso, tá? Então, quando a gente fala de cor, e eu quero gerar um mapa que é justamente para a gente olhar, enxergar e a gente obter conhecimento a partir daquele mapa, lógico que o nosso foco é nisso daqui, tá? Basicamente, então, aqui tem os princípios físicos. Então, a luz ela atinge a córnea, posteriormente passa pela pupila, que é como se fosse a abertura. Então, a pupila é dilatada, não sei quem já teve problema de vista, foi no oftalmologista. A pupila dilatada, a gente fica muito sensível, né? Dilatada, ela fica mais aberta. Ficando mais aberta, a luz ela vai incidir e vai incomodar o nosso olho, né? Então, ela é como se fosse a abertura. Eu tenho um cristalino, que é como se fosse um sistema de lentes, que projeta essa luz aqui para a retina. A retina ela converte a luz em impulso elétrico, e esse nervo ele transmite para o nosso cérebro esse impulso elétrico que nos dá a sensação visual da cor, tá? Então, o procedimento, a gente vai ver que na verdade a cor ela é uma sensação, ela é simplesmente uma sensação em virtude dos diferentes comprimentos de onda. Ela é uma sensação, tá bom? E aqui tem um processo de formação das cores, né? Então, na retina eu tenho cones e bastonetes. Os cones eles são sensíveis aos diferentes comprimentos de onda, portanto, a questão das diferentes cores. E os bastonetes têm relação com a intensidade da luz, se é mais claro ou mais escuro. Tá? Então, combinando aí os cones com os bastonetes, isso daí ele vai justamente gerar uma resposta elétrica à luz, né? Essa luz que incidiu no olho que foi direcionado para a retina, tá? Aqui uma outra questão de princípio físico também, então essa luz que ela é refratada, se eu pegar um prisma, pelo fato de ter diferentes comprimentos de onda, cria-se também essas diferentes cores aqui. Bem, pessoal, basicamente, e até eu coloquei no exemplo da aula, que eu peguei entrei lá no próprio PowerPoint
E mostrei para vocês, como que a gente gera as cores, né? Muito, muito interessante. E é muito parecido também com... basicamente, a gente tem aqui mais cores, personalizar. Então, eu consigo, qualquer cor, eu consigo gerar combinando o vermelho, o verde e o azul. Tá bom? É muito simples, né? Então, se eu clicar aqui em qualquer cor, dê uma olhada. Por exemplo, nesse azul que eu estou clicando aqui, ele vai ter um diferente valor de azul, verde e vermelho, tá? Que vai dar essa cor. Então a gente faz a combinação desses 3 canais. A gente fala, é muito comum RGB, R de red, que é o vermelho, G de green, que é o verde, e blue, e B de blue, que é azul, tá? Então eu consigo combinar esses 3 canais para gerar a imagem que a gente enxerga. Isso também, as câmeras, câmera de celular que a gente usa, ela também é sensível a esses 3 canais, o RGB, uma imagem é uma composição de RGB, tá? É interessante que tem câmeras que são sensíveis ao infravermelho, que aí vai um pouco além do que o nosso olho é capaz. Bem, então essas cores elas podem ser combinadas e gerar outras cores. Se eu combinar todas as cores em mesma proporção, as 3 cores em mesma proporção, eu vou ter o branco. Então aqui a gente tem o círculo das cores. Aqui é basicamente aqui eu tenho o vermelho, o verde e o azul. O azul, o vermelho e o verde, né? E eu vou combinando, por exemplo, o verde com o azul, eu gero o ciano, e aí se eu coloco uma quantidade maior de verde, ele vai se aproximando aqui do verde. Professor? Oi. Eu só gero todas as cores com essas cores porque elas são as cores primárias, né? Exatamente. Por isso que eu consigo fazer todas as misturas, né? Exatamente. É por isso que a gente fala que são as cores primárias, que a partir delas a gente consegue gerar qualquer outra cor. Tá? E dentro da variável visual cor, a gente tem essas 3 dimensões, que é matiz, saturação e brilho. O brilho também é chamado de valor, né? A matiz tem a ver com o espectro puro. Então seria a cor pura, que é o verde, o azul, o vermelho, amarelo, vermelho, magenta, enfim. É a parte espectral pura. O matiz em geral é utilizado para diferenciar, né, os objetos como aqui representados. Ou também pode ser utilizado para transcrever a noção de ordem. Então, pessoal, a gente sempre fala que o amarelo é o que tem Pode falar, Rosângela. Às vezes eu não enxergo, tá? Pode chamar. Tá com a mão levantada. Alguma dúvida? Qualquer coisa tem que habilitar o microfone, tá bom? Vou seguir. Qualquer coisa só tem que habilitar o microfone e ficar lá na parte superior. Aqui, ó, tá ativar mudo, né? Aí dá para habilitar aqui, tá bom? Na parte superior direita. Qualquer coisa é só digitar dúvida aqui no chat. Bem, então a gente tem as cores quentes e cores frias. As cores quentes vai do amarelo para o vermelho, as cores frias vai do amarelo para o azul. Sempre o amarelo com menor impacto visual, certo? Aqui a gente tem um exemplo de usando as cores quentes.
vai do amarelo para o vermelho, em que transcreve-se a noção de ordem. Se for do amarelo para o azul, também tem-se essa mesma noção de ordem, tá? A saturação tem a ver com a pureza da cor. Ela vai desde a cor pura até uma cor fraca, que é uma cor mais acinzentada, tá? Aqui a gente tem um exemplo. E ela é muito útil para transcrever aqui uma noção de ordem. Se percebem aqui? Chama mais atenção a cor pura, certo? Do que essa cor não pura, que é o cinza. Então eu poderia transcrever uma noção de ordem utilizando a saturação. Professor, Oi. se o senhor me permite, eu ia aguardar o término da exposição, mas, tipo assim, eu vi e revi sua videoaula, eu não consegui entender a diferença entre a saturação e o valor, tendo em vista que, para mim, numa análise, na minha análise, é da tonalidade fraca para a tonalidade escura. Sim. Exatamente isso que o senhor falou dessa transcrição da relação de ordem. Tá. O senhor pode Claro. Claro. explorar isso, diferenciar a saturação e o valor, fazendo por favor? Com certeza. E aqui, não é. Rosângela, eu acho que tá com eco. Ah, ótimo. Sim, Fernando. Vamos lá. Então, eu vou tentar, Fernando, para tentar exemplificar para você, novamente aqui, utilizando... Vamos ver se... É porque no final as duas servem para ordem, né? Estão me ouvindo, né? Sim, senhor. Então, vou pegar o vermelho aqui, tá? Vou pintar o azul de vermelho. Também eu vou pintar esse verde também de vermelho aqui, tá bom? São exatamente as mesmas cores, né? Se a gente for lá no... Se a gente for lá mais cores aqui, ele tá o vermelho 192, verde 0 e azul 0, certo? 192.00 e também essa frase de baixo, esse verde aqui, ele vai 192.00, tá? São exatamente as mesmas cores vermelho, ok? Bem, vamos pegar aqui esse de cima, o azul, e eu vou trabalhar com a saturação, tá? Então venho aqui em mais cores. Ao invés de trabalhar com RGB aqui, eu vou trabalhar com matiz, saturação e brilho. Tá? Então aqui, a saturação ela tá máxima. Tá vendo? Tá 255 aqui a saturação. Essa daqui, da forma como está, é uma cor bastante saturada. Tá? Então eu vou reduzir a saturação dela. Tá 255, eu vou reduzir a saturação. Estão vendo que tem uma setinha aqui branca, ela vai descendo aqui. Estão percebendo? Vamos ver de que cor que vai ficar esse vermelho com pouca saturação. Ó, vou chegar lá no 0 de saturação. O 0 de saturação, dê uma olhada. O vermelho que era dessa forma, ele virou um cinza. Ok? Bem, se eu quiser, mesmo assim, eu não quero ter 0 de saturação. Eu vou pegar e vou aumentar um pouco. Olha, aí já mudou pra gente aqui, ó. Ao invés de saturação, 0, eu vou colocar uma saturação um pouco maior. Interessante. Olha aquele... Pra pregar uma peça em mim, né? Tava aqui. Vou aumentar um pouco a saturação. Tá no vermelho aqui, né? Certo? Então, pessoal, aqui
esse daqui é aquela cor original, que é só o vermelho, e aqui é com menos saturação. Você percebe, Fernando, e demais também, que essa cor aqui mais saturada, ela chama mais atenção do que essa cor menos saturada? Sim. Ficou claro? Sim. Perfeito. Então, a saturação ela vai da cor pura até o cinza, que é sem cor. Tá? Bem, então essa daqui é uma cor com saturação menor. Agora eu vou pegar essa cor, que é exatamente aquela mesma cor. Vou lá em mais cores. Ao invés de RGB, eu vou trabalhar com matiz, saturação e brilho. E aí eu vou aumentar a luminosidade. Ó. Só vou pegar aqui, eu vou deixar o vermelho mesmo como referência, só para a gente comparar, tá? Então esse daqui eu vou colocar do 19200 aqui, o nosso vermelho mesmo. Então essa é uma cor, o azul aqui está escrito com uma saturação mais baixa. E aqui eu vou pegar o verde, a escrita só, tá? Vem mais cores. Ao invés de trabalhar com RGB, eu vou mexer na luminosidade, que era a dúvida, né? Então aqui a luminosidade está de 96. E aí eu vou aumentar essa luminosidade. Dê uma olhada aqui, que essa setinha aqui, ela está subindo. Vai chegar perto do branco lá. Tá? Chegando. Se chegar no 255, essa cor vai virar branca. Estão vendo? Mas não vou deixar no branco, né? Vou deixar uma luminosidade um pouco menor. Menor do que estava, tá? Bem, Fernando, não sei se você percebeu aqui que o vermelho, esse daqui é o original, esse daqui é com luminosidade maior. Eu aumentei a luminosidade, mas mantém a cor vermelha ainda. Já a saturação, ela vai perdendo o vermelho, a cor ela vai ficando menos pura. Essas ambas dimensões, elas transcrevem a noção de ordem, tá? Mas deu uma percebida. Sutil, né? Exatamente. Mas dê uma olhada assim que a alta luminosidade, o que ela vai fazer? A alta luminosidade, o que ela vai fazer? A alta luminosidade, ela vai tornar branco. Estão vendo? Ó, aumentei ainda mais a luminosidade. Chega num ponto que ela fica muito clarinha. Vai ficar branco, inclusive vai sumir aqui. Agora, se eu pegar a saturação e abaixar, reduzir a saturação, então ela vai ficar cinza, ela não vai ficar branca, entende? Ela vai perder a cor. Olha lá, ó. Sim, senhor. Entendeu? Essa daqui vai se aproximar do branco, vai chegar no branco. O resultado final dessa daqui vai ser a cinza, que é sem cor. Então isso daqui é como se fosse quantidade de brilho, quantidade de luz mesmo, né? Se eu pegasse uma luz se eu pegasse aqui minha luz e jogasse muita luz em mim, meu rosto ia ficar extremamente uma cor diferente, né? Ia se aproximar do branco, né? Diferente da saturação, que ela tem a ver com a cor pura. A cor impura seria o cinza e a cor pura seria, no caso, o vermelho. Professor. Oi, Fábio. Aí nós estamos falando de luz, né? Se eu estivesse falando de mistura, seria menos vermelho, mais vermelho. Exatamente. Né? Seria exatamente. Isso. Exatamente. E se fosse no caso da luminosidade, com mais brilho ou com menos brilho? Exatamente. Ó, vamos lá, ó. Esse daqui, vamos lá em mais cores. Esse é o RGB aqui, ó. É engraçado, né, ó. O vermelho ficou grande, 255. Só que o verde também ficou grande e o azul também ficou grande. Entendeu? Se eu pegasse o que é alta luminosidade, o que seria o branco? Seria 255, 255 e 255. Esse seria a minha cor branca.
Viram que a luminosidade foi lá para cima? Sim. Agora, se eu pegar aqui o RGB, colocar 0, 0 e 0, vai ficar preto, certo? Certo. Foi aqui para baixo, que é baixa luminosidade. Ok? Que seria a ausência de cor, né? Sim. Eu entendo mais de mistura, professor, misturas de tintas. Ah, entendi. Eu entendo, mas agora quando se fala de luz, mas é quase a mesma coisa, né? É muito parecido, muito parecido. Tá? Tem algumas diferenças, mas é bem parecido. Mas assim, pessoal, no que isso é importante, né? Quero dizer para vocês a importância disso. Que às vezes a gente está gerando um mapa, eu falo, eu quero transcrever a noção de ordem. E às vezes eu não vou no RGB. Lá no próprio QGIS tem como a gente trabalhar com matiz, saturação e brilho. Eu vou lá, não, vou reduzir um pouco a saturação. Entende? E aí eu consigo, assim, tá, eu quero transcrever uma noção de ordem. Então eu vou manter esse daqui com saturação 0. O próximo objeto eu vou colocar uma saturação 100, né? E o próximo eu vou colocar uma saturação 200. Entenderam? E aí eu gero um mapa que transcreve uma noção de ordem. É basicamente isso daqui. Tá? Depois eu mostro no QGIS como que funciona isso. Quando são várias, tipo assim, 5 regiões para a gente diferenciar, seria bom a gente trabalhar tipo com uma proporção para cada medida, né? Aí que tem um negócio, Fábio. Se for para diferenciar, eu não posso utilizar a saturação e o valor. Porque eu quero diferenciar, não quero mostrar que um é mais importante que o outro. Entendi. Às vezes é importante, por exemplo, esse daqui é um exemplo de que, por exemplo, o amarelo e o vermelho tem uma noção de ordem aqui, né? Sim. Eu não acho que esse mapa ele as melhores cores, eu não acho. Uhum. Mas às vezes, por exemplo, para tirar um pouco da ênfase do vermelho, eu acho que o amarelo está muito saturado. E o amarelo, em geral, chama menos atenção. Então, ele saturou mais o amarelo. Sim. É justamente para tentar chamar um pouco mais de atenção. Então, você poderia pegar o vermelho e por exemplo, reduzir a saturação dele. Tá? Sim. Ou aumentar o brilho dele, que ele vai ficar mais claro. E aí vai chamar menos atenção. Porque, naturalmente, ele já chama mais atenção que o amarelo. Sim. Mas aí, nesse caso, ele está meio opaco em relação ao amarelo, né? Exatamente. Está chamando mais atenção. Aí está o nível de saturação, entende? Sim. Então eu posso ir lá e configurar isso daí no QGIS. Ok. Então aqui está o exemplo da saturação e aqui do valor que eu exemplifiquei ali para vocês, que vai com o valor menor, né, que seria a cor mais escura, e o valor maior, que seria uma cor mais clara, chegando no branco. E aqui concluímos com a geração com esses mapas, em que eu questionei vocês, né, em qual que seria a forma mais adequada de representar esse tema. E aí a gente vai olhar que é porcentagem de população, né, que é adultos não graduados. Então a gente olha aqui, eu não sei se percebem, né, mas eu quero de certa forma transcrever uma noção de ordem, na verdade quantidade até, mas que tem uma ordem. Se eu pegar esse primeiro mapa aqui, se eu tampasse a legenda para vocês, né? Lógico, não tem como aqui eu tampar. Não, acho que não. Tinha. Essa eu acho que não fica por inteiro. Mas enfim. Se a gente. Enfim.
Se a gente tampasse essa legenda aqui, vocês iam falar que tá representando alguma coisa para diferenciar os determinados estados aqui dos Estados Unidos. Tá certo, pessoal? Né? Porque esse mapa ele acaba não transcrevendo uma noção de ordem. E o que eu quero representar nesse caso é ordem. Diferente daqui em que a gente percebe a cor e tem uma noção de ordem. E aqui também tem uma noção de ordem, mas vocês concordam comigo que aqui tem que tomar muito cuidado quando eu trabalho com tons de cinza, porque às vezes certas coisas ficam muito parecidas, né? Eu não sei se é um ou é outro, né? Então a cor acaba sendo uma vantagem nesse sentido. Tá? Então nesse caso, a forma mais adequada seria a E ou a F. É lógico que eu tenho uma preferência pela E pelo fato de usar a cor e acaba permitindo a gente diferenciar melhor. Embora, né, olha algumas coisas aqui, e aí por isso que é importante saber mexer na saturação, no brilho, para tentar ao máximo diferenciar esses objetos. E às vezes não trabalhar com uma rampa de cores, né? Aqui está uma cor muito parecida. Poderia trabalhar com outras cores, né? Pessoal, ficou claro isso daí? Sim, senhor. Prof, no caso, nesse mapa aí, ele está usando mais a saturação ou o valor? Aqui, está trabalhando com o valor. Por que com o valor? Se fosse saturação, seria cinza aqui. Ah, entendi. Tá? Uhum. A saturação, Isabela, tenderia as coisas a ficarem mais próximos do cinza, tá? Que é o que não acontece aqui. Entendi, tá bom. Aqui aqui é a cor valor também, tá? Aqui também é a cor valor. Tá? Quando a gente fala de saturação, uma cor justamente aqui, a cor valor, né? A cor saturação, ela vai da cor pura até uma cor fraca, que seria mais cinza. Tá? A gente vai perdendo a noção da qual cor que é, né? Vai ficando cinza. E, pessoal, com isso eu acho que eu terminei o conteúdo das duas aulas passadas. Dúvidas? Satisfeito, professor, com essa dissociação aí dessas duas dimensões aí, a saturação e o valor, que para mim foi muito peculiar, muito no detalhe, professor. Até um exemplo, quando o senhor coloca o mapa de São Paulo, eu falei, mas é o mesmo, pô. Às vezes a gente não é tão feliz, mas eu acho que mas é normal. Mas eu acho que agora com o exemplo lá que eu mostrei, um embaixo do outro, eu acho que ficou mais fácil, né, Fernando? Sim, senhor. Obrigado, professor. Acho que tá bem pedagógico. Valeu. Ótimo. Pessoal, vou parar a gravação aqui então, e eu sigo à disposição para tirar dúvidas, tá bom?